No dia 15 de maio de 1985, a banda Queen encerrava a turnê de 46 datas do maravilhoso álbum The Works, álbum que fez muito sucesso pelo mundo inteiro, menos nos Estados Unidos. E a princípio a intenção deles era dar uma pausa, dar uma descansada e só voltar aos estúdios em 1987, 2 anos depois. Mas um repentino convite do Bob Geldof, o organizador do festival Live Aid, festival muito importante, que tinha o propósito de arrecadar fundos para minimizar a fome na Etiópia na época. E essa apresentação do Queen no Live Aid, que a imprensa e o próprio público local naquele dia disse que tinha sido a melhor apresentação de todo mundo que se apresentou naquele dia. Então isso deixou a banda, principalmente o Freddie Mercury, muito empolgados para começar a trabalhar no próximo álbum que seria o fantástico, o maravilhoso Arcade of the Magic. Arcade of the Magic, que foi lançado no dia 2 de junho de 1986 e foi um sucesso estrondoso. O danado vendeu 6 milhões de cópias, 100 mil na primeira semana só no Reino Unido. Ele vendeu 6 milhões de cópias no mundo inteiro, 600 mil no Reino Unido. Ele foi o primeiro álbum de estúdio do Queen a ser gravado digitalmente e, uma coisa importantíssima, ele fez parte praticamente ele quase inteiro, fez parte da trilha sonora do filme Highlander, O Guerreiro Imortal, um filme muito cultuado que foi lançado em 1986. Esse danado aqui, o Arcade of the Magic, teve 7 singles lançados, 5 deles de muito sucesso. Podemos lembrar de alguns: Arcade of Magic, Only Vision, Friends, You'll Be Friends, Who Wants to Live Forever, Only Your Love, esqueci de algum, Only Vision também, eu lembrei de todos, né? Então, meus amigos, nós vamos destrinchar a história desse álbum todinha, os bastidores dele todinho para vocês. Você gosta dos vídeos desse canal? Gosta dos vídeos que a gente mostra para você? Você gosta? Então por que não está inscrito ainda? Clica em inscrever. Eu sou o Odilon Duarte Júnior. Tá começando a ouvir da vitrola. Quando Queen encerrou naquele mês de maio a cansativa, mais lucrativa turnê do álbum The Works, que teve uma passagem no Brasil em janeiro daquele ano, eles decidiram que era hora de dar uma parada grande e só voltar com um novo disco depois de 2 anos. E os planos eram voltar a trabalhar apenas em 87. Além do mais, Mr. Bad Guy, o primeiro álbum solo de Freddie Mercury, tinha sido lançado no dia 29 de abril de 85 e imaginava-se que Fred iria trabalhar na sua divulgação. As músicas Living on My Own e Unsborn to Loving You tocaram muito nas rádios daqui. Então, quando a rapaziada começa a gozar o merecido descanso, Bob Geldof, o vocalista da banda Bolton Rats, idealizador da música de Natal Band-Aid, que reuniu vários astros da música britânica, tem vídeo falando dessa música no canal, viu gente? Ele, Bob Geldof, convida o Queen para participar do festival que ele estava organizando e que contaria com a nata da música mundial e seria transmitido para o mundo inteiro. Seria o Live Aid, show que seria também como o Band-Aid para arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia. Nada daquele tamanho até então tinha sido realizado no mundo. A princípio, a banda disse que não, pois não estavam com a menor vontade de subir ao palco, como contou John Deacon. Mas a insistência de Geldof, dizendo que eles eram importantes para o sucesso do festival,
fez a banda aceitar subir no palco no estádio de Wembley, naquele dia 13 de julho de 1985. E o que aconteceu naquele dia? O Queen foi escolhido pelo público como disparado a melhor apresentação entre todas as atrações. E um dos motivos foi que a banda levou muito a sério a participação. Eles montaram um setlist com 18 minutos de tempo para explorar os 20 minutos de tempo com 6 dos seus sucessos mais conhecidos e enlouqueceram a plateia. A performance chegou à beira da perfeição, porque eles tinham ensaiado e cronometrado o tempo em alguns ensaios em um pequeno teatro de Londres, o Shaw Theatre. Bob Geldof diz que o Queen entendeu melhor do que ninguém a ideia do Live Aid. Era para ser uma jukebox global e o Queen levou isso a sério. Meu amigo, se você não assistiu essa performance ainda, coloca aí para rodar. Os 4 dão tudo deles nos 20 minutos de apresentação. Já no mês de agosto de 1985, acredite se quiser, o álbum The Works voltou a vender muito e a coletânea de Greatest Hits deles de 1981, essa eu tenho na minha coleção, estavam vendendo muito. Isso por causa daquela apresentação no Live Aid no dia 13 de julho, que mexeu, o público ficou querendo ouvir Queen. E isso aí começou a gerar discussões entre a gerência da banda e a gravadora de lançar uma caixa, já os caras de olho, dinheiro, de lançar uma caixa no final do ano com todos os álbuns da banda, todos os álbuns de estúdio deles, os 9 álbuns de estúdio deles, o álbum ao vivo e mais algumas músicas inéditas. Então o eufórico Freddie Mercury, que estava empolgado com aquilo, tem a ideia de chamar os companheiros que já estavam de férias para se reunirem e gravarem uma música inédita para fazer parte dessa caixa. Para produzir esse single seria chamado o produtor alemão Reinhold Mack, também chamado de Mack, um produtor de longa data, pois já estava com uma banda desde o álbum The Game de 1980, e para coproduzir esse single seria também chamado o produtor David Richards, produtor suíço, que depois iria coproduzir os álbuns seguintes. Então, no início de setembro de 1985, a banda já se encontrava no Musicland Studios em Munique, na Alemanha. Estúdio que a banda teve muitos problemas na gravação do polêmico álbum de 1982, o Hot Space. Mas desta vez eles passariam muito tempo trabalhando e não iriam se distrair com drogas e outras coisinhas mais, como no Hot Space. O glorioso John Deacon diz que não estava com a menor vontade de interromper as férias dele para entrar no estúdio com os companheiros. E ele disse que não foi não. Logo no começo, apenas estavam no estúdio o Roger, o Fred e o Brian May. John Deacon não estava. E a primeira semana no estúdio não rendeu muita coisa não. O Freddie Mercury deu a ideia desse single que ia ser incluído nessa caixa com vários discos da banda, desse single ser uma composição conjunta de toda a banda. Isso viraria regra nos próximos álbuns, mas isso até que deu uma atrasada no desenvolvimento da música, pois nenhum deles queria dar a palavra final, eles não chegavam no consenso, um dava ideia, outro dava outra, e a semana encerrou com 4, 5 músicas ali, mas ninguém dizia, não, essa tá boa, essa não tá. Não chegaram num definidor qual que ia ser a música. E no meio dessas músicas, dessas prováveis músicas, estava uma que era a Kind of Vision. A Kind of Vision, que seria a base de 2 músicas que estariam no álbum. Foi gravada uma demo dessa música e eu vou colocar na descrição do vídeo essa demo para vocês verem.
música bacana mesmo. Então na semana seguinte, Roger Taylor, Brian May e Freddie Mercury, apenas os três, começam a trabalhar na nova música, A Kind of Vision, uma espécie de visão. A letra era no início do Roger Taylor, que segundo ele em entrevista, a letra era baseada no famoso discurso de Martin Luther King Jr. Contava sobre um homem lutando e vencendo as adversidades. Mas Fred aproveitou que Roger tinha que ir por alguns dias para Los Angeles por força de contrato, e ele, Fred, fez tantas mudanças que ele, Roger, agora não fazia ideia do que se tratava a letra. Roger lembrou brincando que o desgraçado do Fred colocou carne, osso e até frango frito na letra da música. Fred se defendeu divertidamente falando que Roger fez a letra de uma maneira totalmente diferente, o que é muito bom, mas ele, Fred, simplesmente sentiu que faltava algo para emplacar a música, e aproveitando que Roger tinha ido para Los Angeles, mudou o arranjo completamente e criou On Vision, uma visão. Quando ele voltou, eu disse: "O que você acha?" E ele disse: "Oh, gostei." Era uma música completamente diferente, mas você sabe, é algo, às vezes você pode ver outra coisa nas músicas de outras pessoas, e se fizessem isso com alguma música minha, não teria o menor problema, terminou Fred. Quando John Deacon chega, seus três colegas já haviam praticamente terminado a nova música, e junto com a chegada dele, uma equipe de filmagem de dois cineastas austríacos e produtores, Rudi Dolezal e Hennis Rosecker. Eles chegam para filmar a banda enquanto trabalhavam na música que se tornaria On Vision. John Deacon voltou neste ponto, e ele é visto no documentário como estando presente nas discussões e oferecendo contribuições, apesar de Deacon admitir que a contribuição dele na música foi quase nula. Algumas cenas dessas filmagens fizeram parte do documentário lançado em 1987 com o nome de The Magic Years. O produtor Reinhold Mack diz que uma certa manhã o Freddie Mercury chegou no estúdio todo empolgado, dizendo que queria na música sons distorcidos, não desse para entender direito a voz dele, e colocasse isso na música, ali no começo da música. Então o Mac diz que pegou uns trechos de vozes do Brian May e do Freddie Mercury e usou num sintetizador Curtis YKZ250. E ele ficou ali brincando com as vozes deles e criou esses efeitos de voz distorcidas no início da On Vision. E o Roger Taylor diz que uns malucos, quando a música foi para as lojas, foi para as rádios, uns malucos ouviram esses sons e começaram a dizer que tinha uma mensagem satânica ali, que se girasse o disco ao contrário, ouvir uma mensagem pro diabo. O Roger Taylor diz que com certeza essas pessoas precisam de tratamento médico. Meu Deus do céu, viu? E o que fala naquele trecho ali no início da música que não dá para entender direito? Um bocado de gente fala que é isso, que é aquilo. Meu amigo, ali é o Brian May e o Freddie Mercury falando que Deus se move de maneiras diferentes. Não tem nada de magia negra como os malucos começaram a inventar. E o videoclipe da On Vision mostra cenas do making of que os diretores, os cineastas fizeram ali da gravação de On Vision. Inclusive os dois depois virariam praticamente eles que seriam os diretores de quase todos os clipes do Queen depois disso aí. E o vídeo também apresentou aquela cena famosa do que tem na capa do álbum Queen 2 e também no vídeo de Bohemian Rhapsody 75, o Queen 2 de 74, e tem a transformação ali deles
de 75 virando para o ano de 85, muito legal. E também, acredite se quiser, o John Deacon tocando bateria no clipe da Univision. A Univision foi concluída ali em setembro mesmo, e no lado B do single tinha a música Blue Red Vision, que era uma música instrumental ali cheia de efeitos, a mesma música sem vocais. E além disso aí ainda saiu um Stand Vision, que era a Univision estendida. E junto com o single nas lojas, as pessoas recebiam uma fita com esse making off que os cineastas gravaram ali de Univision, um making off de 20 minutos. Vou colocar o link desse making off nas descrições para vocês, na descrição do vídeo, para vocês verem. É muito legal, muito interessante ali eles no estúdio preparando o Univision. E durante essa filmagem do Univision, o John Deacon diz que surgiu já uma discussão ali entre o Fred e o Roger Taylor, entre os dois, sobre se Univision devia ou não fazer parte dessa caixa. Essa caixa com os LPs, todos os LPs da banda. E ficou acertado que ela iria sim para essa caixa. E esse single Univision foi incluído em todos os shows da turnê do futuro álbum. Ela era sempre usada como a música de abertura, e a banda diz que usava Univision para abertura porque para eles era uma música perfeita para a abertura de um show. Univision, que era para ser um single único, iria ser lançado no dia 4 de novembro de 1985. E um detalhe que eu já ia esquecendo, foi o primeiro single gravado totalmente digital pela banda, que logo após o lançamento se tornou outro single de sucesso do Queen em muitos países. Antes do lançamento, a banda conversa com os produtores do filme de ação Iron Eagle, Águia de Aço aqui no Brasil, que seria lançado em 1986, e acerta que a música estaria na trilha sonora desse sucesso de bilheteria. Univision seria a primeira do lado A do futuro álbum da banda. Quando a banda estava terminando os trabalhos em Univision, isso em setembro ainda, o diretor australiano Russell Mulcahy, muito conhecido no meio musical por ter dirigido o primeiro videoclipe exibido na MTV, Video Kill the Radio Star da banda The Buggles, e dirigir vários clipes do Duran Duran, Elton John e muitos outros. Ele agora se aventurava em dirigir o seu terceiro longa-metragem, e era o filme Highlander, épico de fantasia e espada, gerado por Christopher Lambert e Sean Connery. O filme hoje é muito cultuado. O filme estava no início das filmagens quando o diretor pegou os 20 melhores minutos dessas filmagens editadas e convidou a banda e seu empresário Jim Beach para assistirem em uma sessão exclusiva. Ele, Russell Mulcahy, era muito fã do Queen e desejava que eles fizessem a música tema do filme Highlander, O Guerreiro Imortal. Só que ele já ficou sabendo que a banda iria nessa sessão já com a resposta não, pois não queriam fazer mais nada até 1987. Univision já estava de bom tamanho. Só que quando a exibição daqueles 20 minutos do filme acabam, a banda se vira para o diretor Russell Mulcahy e diz que eles não aceitavam fazer uma música para o filme. Ele diz que ficou arrasado com a resposta, mas eles em seguida falam: a gente não aceita fazer uma música só, nós queremos cada um fazer uma música para o filme, até mais se puder, porque os quatro ficaram muito empolgados com o que viram. Pronto, as férias estavam adiadas. A empolgação foi tanta que o Brian May conta que no caminho para casa, no carro do empresário da banda, o Jim Beach, ele já começou a compor Who Wants to Live Forever, que seria um dos
grandes sucessos do álbum e do filme. Ele diz que todo mundo, os 4 já saíram do cinema com ideias, com músicas na cabeça. Ele falou que quando embarcou no carro, a frase é "Quem quer viver para sempre", que seria o nome da música, não saía da cabeça dele. E ele conta que antes dele chegar em casa, a letra já estava praticamente pronta. Ele diz que ia cantando pro empresário, pro Jim Beat, e o cara dizia para ele: "Caramba, da onde que você está tirando isso?" Ele fala que nem sabia da onde que estava saindo aquilo, pois ele estava muito aceso àquelas imagens, principalmente a cena que ele falou que foi muito emocionante, marcante. É a cena quando o personagem principal do Christopher Lambert, o Connor McLeod, descobre que é imortal e ele decide ficar com a mulher que ele ama, e vê os anos se passando e ela envelhecendo ao lado dele e morrer nos braços dele. E quando ela está morrendo, ela pergunta para ele: "Eu nunca entendi por que você ficou comigo até hoje." E ele fala para ela que via ela do mesmo jeito do dia que ele conheceu ela. O Brian May diz que é uma cena emocionante e ele ficou muito comovido com a cena. E quem interpretou a maravilhosa amada do herói do filme Highlander, a Heather, foi a belíssima Piet Edney. E para ficar mais legal ainda, a Who Wants to Live Forever foi incluída no filme exatamente na cena que comoveu Brian May. Muito legal. Em novembro, a banda começa a preparar as músicas para o filme e Brian May começa a trabalhar com o compositor e maestro Michael Kamen, que ficou encarregado da trilha sonora do filme. Kamen ficou conhecido por trilhas além de Highlander, de Máquina Mortífera, Tudo de Matar, Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, e Pink Floyd The Wall. O diretor Russell Mulcahy explicou em uma entrevista recente que a banda trabalhou em conjunto com Michael Kamen, já que ele também tinha experiência no rock and roll por ter trabalhado com o Pink Floyd. E quando o Queen veio e trouxe algumas canções, Kamen junto com a banda fizeram essas músicas fazerem parte do filme. Não foi apenas como se terminássemos o filme e as músicas seriam jogadas na trilha. Foi um envolvimento grande da banda com a produção do filme. Eles estiveram muito envolvidos na edição e durante os meses de pós-produção. No filme, Freddie Mercury canta o primeiro verso de Who Want to Live Forever, mas no álbum, Brian May canta o primeiro verso e Freddie canta o resto. E a Orquestra National Philharmonic Orchestra, orquestra britânica, foi arranjada e conduzida por Michael Kamen. Ela é lindamente incluída na canção, fundindo a música com a trilha do filme. Who Want to Live Forever foi lançada no dia 15 de setembro de 1986 como o 7º single do álbum, e no disco ela estaria como a primeira do lado B. Alcançou a 24ª posição no Reino Unido. A Orquestra Filarmônica Nacional participou do vídeo da música, que foi dirigido por David Mallet e filmado em um armazém, infelizmente hoje demolido, em Londres no dia 16 de setembro de 86, e contou com um coro de 40 garotos e 2.000 velas acesas foram usadas na filmagem. Uma versão instrumental da música intitulada Forever, para sempre, foi incluída como faixa bônus na versão em CD do álbum. Esse instrumental apresentava apenas um piano com acompanhamento de teclado durante o refrão. Vai ter link também de Forever na descrição do vídeo. Enquanto os trabalhos nas músicas rolam ali entre novembro e dezembro, nosso glorioso Roger Taylor vai dar uma olhada na demo de A Kind of Vision, aquela lá que o Fred transformou em Onivision. Ele vai olhando ali e ele cria outra música baseada em A Kind of Vision. Ele cria A Kind of Magic. A Kind of Magic, como um tipo de mágica, que era uma frase que ele diz que marcou muito no filme, que é quando o Connor explica o que acontece com ele, o que está acontecendo com ele.
Ele diz que é como um tipo de mágica, então inspirou o Roger Taylor a criar o nome da música, Kind of Magic. A letra dessa música da Kind of Magic faz muitas referências ao filme, e na capa do single dela tem o vilão do filme Highlander, que é o glorioso Clancy Brown no papel do vilão Kurgan. E essa versão que o Roger Taylor criou ali é a que toca no filme, não é a que foi pro álbum. O Brian May diz que essa versão ele gosta muito, que é uma versão mais pesada, mais rock and roll, e vai ter link dela também na descrição da Kind of Magic, da versão que toca no filme, não é a que foi para o disco. Fred foi quem escreveu a música Princes of the Universe, Príncipes do Universo, que é a música tema do filme e última do lado B da bolacha. Essa música mostra o Queen retornando às suas raízes de hard rock e heavy metal. A música é tocada na abertura e nas primeiras cenas do filme. Ela é baseada nos personagens imortais do filme. Roger fala que ela foi sendo criada aos pedaços. Brian confirma isso observando: muita interação foi necessária para a criação da música no filme. O solo de guitarra da música não está presente na versão do filme, porque até então ele não tinha sido criado. As partes da guitarra foram todas criadas por Fred, e Brian May tocou o que Fred criou. A banda diz que o título da música vem do título original do filme, que depois passou a se chamar Highlander. O título original era Príncipes do Universo. A estrela de Highlander, Christopher Lambert, falou sobre o envolvimento do Queen no filme. Foi muito interessante, porque o Queen era para fazer a música tema do filme, que seria Princes of the Universe, que esse era o negócio. Então, quando Fred Mercury saiu daquela exibição do filme, ele disse todo animado: vamos fazer essa porra do filme inteiro, esse filme é ótimo para caralho. A partir daí, eles criaram um dos álbuns mais vendidos da carreira deles. E ninguém jamais seria capaz de pensar o que Highlander seria 30 anos depois. Um filme cultuado com música de uma das maiores bandas da história, encerra Christopher Lambert. O Roger Taylor escreveu uma faixa instrumental para o filme, e mais tarde ficou conhecida como A Dozen Red Roses for My Darling. Ela toca ali 2 vezes no filme, mais precisamente perto do final, e saiu como o lado B do single A Kind of Magic. O Roger fez essa música ali para ser enxertada no filme ali, instrumental, e foi quando eles estavam trabalhando nessa faixa instrumental ali já no final do ano de 1985 que começaram as ideias se eles iam fazer um álbum separado, um álbum da banda do Queen, um álbum deles, um álbum separado com músicas separadas e um outro de trilha sonora, ou ia ser um álbum tudo junto, ou ia ser só um álbum de trilha sonora. E ficou esse embrolho aí, mas não ficou decidido se ia ter álbum separado, se ia ter álbum junto, quando eles estavam preparando essa faixa instrumental e dessa faixa instrumental surgiu Don't Lose My Head. Dessa faixa instrumental surgiu essa música, que é a terceira música do lado B do álbum, e o título da música foi inspirado também em uma fala do filme, uma fala que o vilão Kurgan fala. Tem a cantora Jan Armstrong, se não me engano, ela fica repetindo várias vezes durante a música a frase Don't Lose My Head. No dia 4 de novembro de 1985, o Queen lança o single One Vision. Foi um grande sucesso e lançou também aquela caixa lá que eles estavam trabalhando com todos os álbuns da banda, e também com o seu ao vivo Live Killers, além do single One Vision.
Deve custar caro, viu? De acordo com o diretor Russell Mulcahy, a música Give the Price, que é o tema do Burgan, do vilão, Burgan Theme, ela para ele ela é a música que ele menos gosta da trilha sonora, porque segundo ele não curtia muito heavy metal. E Mulcahy conta que visitava a banda regularmente, ele diz que participou ativamente da criação também da trilha sonora do disco e se tornou amigo deles, diz que se bebedava com eles. Compartilhou esses sentimentos anos depois em entrevista, dizendo que uma das partes que ele inesquecível do trabalho com o Queen e envolvido no Highlander foi uma cena que ele disse que acabaram saindo tarde e o Fred convidou ele para ficar hospedado na casa dele. O Russell ficou hospedado na casa do Fred e ele diz que não esquece disso. De manhã cedo, batendo na porta do quarto dele, era o Fred Mercury dizendo que o café já estava na mesa. Ele, caramba! Ele levantou, quando chegou lá estava o Fred Mercury preparando ovos lá, preparando a mesa do café para ele. O Russell Mulcahy diz que isso foi inesquecível. Ele se tornou muito amigo dos caras da banda do Queen e são amigos até hoje. O Brian May diz que considera Mulcahy um homem corajoso, porque tinha conhecido ele brevemente em Londres na exibição dos trechos do filme. E ele apareceu por conta própria no estúdio onde os caras gravavam as demos para o filme. E já chegou dando suas ideias. Poucas pessoas conseguiam essa façanha, porque somos uma unidade selada. E se alguém aparecia desse jeito seria repelido. Mas com ele foi diferente. Ele estava lá, lançava suas ideias, discutia com a gente, falava com a gente, se bebedava com a gente. Funcionou muito bem e acho que essa é a maior parte do motivo pelo qual todo o projeto funcionou para nós. Estávamos em sintonia com ele, encerra Brian May. Give the Prize resultou em fortes embates sobre certos pontos de discordância na música. Brian diz que Fred Mercury e John Deacon odiavam sua composição, mas ele se orgulha muito da música que ele fez para o vilão do filme. Meus amigos, eu gosto muito desse som. Fim do ano de 1985, a banda e a equipe dão uma pausa para as festas de fim de ano. No início de janeiro de 86, o Queen estava de volta a Londres, trabalhando em uma composição de John Deacon, On Your Love, Um Ano de Amor. Essa balada lindíssima, com uma letra também maravilhosa, ela teve uma demo pronta no dia 25 de janeiro. John Deacon também foi inspirado pelas mesmas cenas que inspiraram Brian May. Escreveu a belíssima On Your Love e ficou no disco como a terceira do lado A. O diretor Russell Mulcahy diz que o John Deacon reclamou muito porque a música dele, a On Your Love, foi colocada no filme em uma cena de um bar. Ele reclamou muito, num bar ainda tocando de fundo. Mas o diretor diz que era uma cena importante. Realmente era uma cena importante, onde o personagem do Christopher Lambert, o Connor, estava conhecendo a amada dele no futuro, que era Brenda Yacht, interpretada pela belíssima atriz Roxanne Hart. E a música toca ali quando os dois estão se conhecendo. É uma cena muito bacana. O Brian May diz que essa música ela toca o Highlander no futuro, já no século 20, no momento que o personagem está prestes a se apaixonar. Então ela tocou num momento importante, mas a música é lindíssima. E, estranhamente, ela só foi lançada como single na França e na Espanha. Se eu não me engano, essa música saiu como single aqui no Brasil, sim. Ela foi lançada lá no dia 4 de junho de 86, na França e na Espanha como single. Não sei por que dela não ter saído como single em outros lugares. Parece que teve uma discussãozinha ali se ela ia ou não sair como single.
Aqui tocou pra caramba essa música, viu? Muito boa, tocou muito nas rádios. A versão do álbum apresenta o John Deacon tocando sintetizador e uma orquestra de cordas ali também na música, e tem um saxofone que toca na música. Tem saxofone nessa música, nessa belíssima música On Your Love. E quem toca o saxofone nessa música é Steve Gregory, que tocou saxofone na número 1, na música número 1 de 1984 do George Michael Carol Espers. É o mesmo cara que toca saxofone nas duas. E infelizmente a banda nunca tocou essa música ao vivo, também nem deu tempo, né? Só teve uma turnezinha ali que fizeram shows. Ela é a terceira do lado A, ela está bem posicionada ali no álbum. E incrivelmente é uma das raríssimas, não sei nem se é a única música que não tem um solo de guitarra do Brian May. O Brian May nem toca guitarra nessa música. Parece que o Deacon e o Brian May tiveram um desentendimento e o Deacon acabou deixando essa música sem guitarra. Isso começou a deixar o produtor Harold Mack extremamente incomodado, pois além de desentendimentos, as sessões do ano de 85 eram regularmente interrompidas pelos projetos pessoais dos integrantes. E mesmo depois da pausa para as festas de final de ano, continuaram a acontecer pausas. Além do que, no início estava todo mundo no Music Land Studios em Munique, mas depois se dividiram entre o Mountain Studios em Montreux e o Townhouse Studios em Londres. O grupo coproduziu o álbum com Harold Mack e David Richards, os dois intervindo respectivamente em 5 ou 4 canções. Mack trabalhava em Munique com Freddie Mercury e John Deacon, enquanto Richards colabora com Brian May e Roger Taylor em Montreux. Essa situação desagradou Mack e mais tarde reclamou que todo mundo estava fazendo suas coisas em seu próprio estúdio e da forma que queria. Isso gerou músicas com diferentes músicos tocando, muitas sem ter a banda completa. Who Want to Live Forever não tem Deacon tocando, On Your Love não tem May, e outras teriam o mesmo problema. Talvez tenha sido essa a razão do produtor Mack não ter mais produzido a banda. Em meio às sessões do filme Highlander, o diretor pediu pro Fred gravar uma cover da música New York, New York, que foi cantada pela primeira vez por Liza Minnelli no filme New York, New York de 1977. Só que o Fred foi drasticamente contra, falou que não ia cantar nada disso. Só que ele mudou de ideia depois que o diretor Hassan Malkai mostrou para ele um trecho da Liza cantando. Aí o Fred ficou encantado com a atuação da Liza e cantou. Toca no filme 30 segundos, ali 30 segundos de New York, New York, e inclusive até hoje tem gente que diz que procura essa música inteira, que o Fred deve ter gravado ela inteira, mas a própria banda, o próprio Queen, diz que não existe essa versão inteira. Então entramos no mês de fevereiro de 1986. A trilha sonora do Highlander praticamente estava pronta, as músicas do Highlander que eles tinham mandado para o filme, e a banda tinha muito material gravado e entrou naquele dilema: ou vamos ter um álbum da banda do Queen, ou vamos ter um álbum deles mesmo, ou vai ser só um álbum de trilha sonora lá com o nome Highlander, o Guerreiro Mortal, com a trilha sonora do Queen. O Brian May era mais na ideia de só ter um álbum de trilha sonora, só que o Roger Taylor, foram os dois mais incisivos, disse que tinha que ter um álbum com só músicas do Queen, com as músicas do filme colocadas no meio também. Então a partir daí eles juntos decidiram que ia ter um álbum deles mesmo, ia ter um álbum da rapaziada junto mesmo, um álbum do Queen, e começam a trabalhar em músicas que tinham ficado incompletas no filme,
E foi nesse ponto que o Freddie Mercury começou a trabalhar em uma música que o Roger tinha criado lá no início dos trabalhos, A Kind of the Magic. O Fred aproveitou de novo que o Roger tinha ido a Los Angeles de novo por forças de contrato, e ele achou que a versão que o Roger tinha criado dessa também faltava uma linha pop ali, alguma coisa para tocar nas paradas, e ele mudou o arranjo, mudou alguma coisa na letra. Ele e o Dave Richards, o produtor, que produziram essa música, e quando o Roger voltou, o Roger gostou do que eles tinham feito e ficou desse jeito aí que o Fred mexeu na música. Esse Freddie Mercury, viu? E essa música ela passou a ser candidata a ser o single seguinte depois de On Vision. Só que aí começou um ponto de discórdia, porque um queria que um single fosse dele, outro queria que o single fosse uma música dele, e começou um ponto de discórdia. E a música Princes of Universe também estava pronta e era outra forte candidata a sair com o single. O lançamento do filme nos Estados Unidos foi marcado para o dia 7 de março e só iria estrear no Reino Unido no dia 29 de agosto. Então o Queen ficou num dilema. Princes of the Universe foi lançado como single exclusivo nos Estados Unidos no dia 12 de março de 86. Embora o single não tenha feito sucesso nos Estados Unidos, o videoclipe da música foi regularmente exibido na MTV. O videoclipe foi dirigido pelo diretor do filme Russell Mulcahy e foi filmado no dia 14 de fevereiro de 86 em Londres, e usa um dos cenários do filme, e contou com a participação especial de Christopher Lambert, que luta de espadas com Freddie Mercury, e esse usa seu microfone como uma espada. O problema de lançar esse single em território britânico é que ninguém entenderia o videoclipe, pois o filme demoraria para chegar na Europa. Naquele tempo era assim, né? O filme depois que passava nos Estados Unidos, aquele mês que ia para outro lugar. A solução para o dilema foi que dois singles iriam sair simultaneamente em territórios diferentes. Para o público norte-americano, o single seria Princes of the Universe, para vincular ao filme que estaria nas telas americanas. E no mercado europeu seria lançado o novo remix de A Kind of the Magic. Um vídeo para a Magic também foi preparado e novamente Russell Mulcahy foi contratado para dirigir. Ao contrário do vídeo de Princes of the Universe, esse não conteria um visual direto com Highlander, permitindo que fosse visto sem ter visto o filme. Foi o primeiro vídeo do mundo a ser lançado como um VHS single. O videoclipe de A Kind of Magic mostra os membros da banda, o May, o Deacon e o Roger, como mendigos, e quando o Freddie Mercury passa, transforma eles em estrelas de rock. É um clipe bem bacana. E essa música teve muito sucesso no mundo inteiro, aqui também tocou bastante. Eu só acho muito estranho, acho uma sacanagem. Não, eles foi uma mancada da banda, eu acho, não ter lançado Only Your Love do John Deacon como single também. Eu achei, mas cara, essa música tocou muito na rádio aqui, viu? Pelo que eu me lembro. E até aquela data, com esse single saindo, A Kind of Magic, que é Princes of the Universe, a banda não tinha chegado a um acordo. Tanto que esses singles, em nenhum momento eles têm nome de álbum, eles só tem lá escrito nos singles que eles fazem parte do filme Highlander. Tanto que eles mesmos, o Queen, alguns deles, quando vão dar entrevista, só falam o álbum. Não tinha nome ainda, não tinha nome o futuro álbum do Queen. Tanto que ali no final do letreiro do filme aparece que a trilha sonora estava sendo lançada em discos e fitas da EMI. Não tinha nome de álbum, não tinha nada. Até então era trilha sonora do filme Highlander. Nessa fase, apenas 2 novas canções seriam concluídas para o álbum, ambas não relacionadas ao Highlander: Pains Too Close to Pleasure e Friends Will Be Friends, as duas parcerias de Fred e Deacon, e saíram como quarta e quinta do lado A. Pains Too Close to Pleasure
dor é tão perto do prazer, a música começou como uma ideia de riff de Brian May, Deacon e Mercury. Posteriormente transformaram isso em uma música no estilo de grupos da Motown, com Deacon tocando guitarra base. Ela foi lançada nos Estados Unidos e em partes da Europa como single no dia 20 de agosto de 86. Já Friends You'll Be Friends, Amigos Serão Amigos, é uma canção de Mercury e Deacon também, com letra escrita por Mercury. É uma das últimas baladas de piano de Mercury. Brian May diz que ela tem uma semelhança musical com o material antigo do Queen, como Play the Game e We Are the Champions. Alcançou o 14º lugar no Reino Unido. Durante a Magic Tour, a música foi tocada entre We Will Rock You e We Are the Champions, as tradicionais canções de encerramento das apresentações ao vivo do Queen. Essa foi uma das grandes obras do produtor Mac. O vídeo foi dirigido por Ho Ho, a dupla de cineastas austríacos, e filmado no JDC Studios em Wembley em maio de 86, e apresenta a banda tocando a música na frente dos membros do fã-clube. Com as canções Highlander e não Highlander concluídas, várias mixagens alternativas foram preparadas para uso com futuros singles e faixas bônus do álbum. On Vision, gravadas meses antes, seria remixada para o álbum também. O único remix de A Kind of Magic ficaria agora como versão do álbum. E finalmente, o título do álbum foi decidido, A Kind of Magic, assim como a lista de faixas. Em maio de 86, a banda começa a ensaiar para a futura turnê, e no dia 2 de junho de 86, esse espetacular álbum foi lançado. E a banda sai na turnê intitulada Magic Tour, que ocorreu do dia 7 de junho de 86 até acho que 9 de agosto daquele ano. Foram 26 shows em 11 países. E essa turnê, a Magic Tour do álbum A Kind of Magic, foi a última turnê do Queen. Pois no ano seguinte, em abril de 87, Freddie Mercury descobriu que estava com AIDS. Então, devido a problemas de saúde, a banda não fez mais turnê. O último show da banda foi no dia 9 de agosto de 1986. Infelizmente não tem nenhuma filmagem profissional, tem filmagens amadoras, mas os shows que eles fizeram em Wembley no dia 11 e 12 de julho daquele ano foi filmado, e eu vou colocar o link na descrição deste show. Muito legal, você vai curtir, depois assiste, depois de terminar nosso vídeo, né? E já o filme, que naquele ano de lançamento teve uma bilheteria até razoável, mas quando foi lançado em VHS o vídeo virou um culto. É cultuado até hoje. E mesmo a banda não tendo lançado um álbum de trilha sonora do filme, o filme é citado em todos os lugares, dentro dos encartes em todo lugar no álbum, no A Kind of Magic, é citado o Highlander, o Guerreiro Imortal, que foi junto ali com esse sensacional álbum, que depois no ano de a banda faria uma pausa ali de 2 anos, umas férias ali também, motivo também a doença do Fred, e eles lançariam em 1989 o também excelente álbum Miracle, mas já é assunto para outro vídeo. Espero que você tenha gostado. Se chegou até aqui, se inscreve que vai vir muito mais uma história de álbuns para vocês, beleza? Até o próximo álbum, tchau!